Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção da segunda semana do PET do oitavo ano. Então, se você está com dúvidas, se você quer conferir as respostas, fique com a gente até o final do vídeo que eu vou fazer o passo a passo comentando cada questão, tá bom? Mas antes da gente começar a correção, quero pedir para que vocês se inscrevam no canal e cliquem no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo, tá certo? Então, agora sim, bora para a correção. Iniciando o nosso PET da segunda semana do oitavo ano, são atividades mais dissertativas, né, mais para ver se a gente conseguiu consolidar a ideia de uma dízima periódica e também de números decimais, enfim. Então, vamos lá para as atividades. Atividade 1, pesquise e explique por escrito o que é uma divisão finita. Então, é meio que intuitivo já essa pergunta, né, mas pesquisando, a gente vê que uma divisão finita é aquela que apresenta resto igual a zero e, consequentemente, o quociente é um número finito. Então, quando você tem uma divisão em que você consegue encontrar o resto igual a zero, essa divisão é uma divisão finita. Tá? Então, se o resto for zero, obviamente, o quociente será finito. Tá bom? Na atividade 2, pesquise e explique por escrito o que é uma divisão infinita. Então a gente está falando do contrário da atividade 1. Então basta a gente falar o contrário do que nós encontramos na atividade 1. Então, uma divisão infinita é aquela que o resto se repete várias vezes e, consequentemente, o quociente é um número decimal com infinitas casas, né? Obviamente, se o nosso resto vai se repetir infinitas vezes, obviamente o nosso quociente também vai ter que ter um número que vai se repetir infinitas vezes. Na atividade 3, pesquise e explique por escrito o que é um número decimal finito. Então, número decimal finito quer dizer que tem fim. Então, um número decimal finito é aquele que apresenta uma quantidade finita de casas decimais. Então, a gente pode pôr um exemplo aqui, 0,76. É um número finito, nós não temos reticências aqui, então quer dizer que ele se encerra aqui, 76 centésimos, e acabou. Na atividade 4, pesquise e explique por escrito, que é um número decimal infinito. Aí, mais uma vez, a gente está falando do contrário do que nós temos aqui em cima, né? Então, um número decimal infinito é aquele que apresenta infinitas casas decimais. Um exemplo que a gente poderia colocar aqui, sei lá, 20,4333, infinitas vezes, né? O nosso 3 aqui sendo o período. Então, nós temos aqui um número que possui infinitas casas decimais. Automaticamente, ele é denominado um decimal infinito. Na atividade 5, transforme as frações abaixo em números decimais. Nós já fizemos essa atividade na primeira semana, né? Mas como eles estão solicitando aqui novamente, e pode ser que algumas pessoas não tenham visto a correção da primeira semana, então vou fazer o passo a passo aqui novamente. Para a gente transformar uma fração em um número decimal, basta a gente pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, 9 dividido por 4, o 4 cabe duas vezes dentro do 9, né? Sobra 1. Eu não tenho nenhum número para abaixar e eu quero continuar a minha divisão, então a gente vai pôr uma vírgula e acrescentar um zero. 10 dividido por 4 vai dar 2 novamente, né? 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Como eu já coloquei uma vírgula, eu posso colocar um zero aqui para continuar o nosso cálculo. 20 dividido por 4, 5. E aí a gente tem então que 9 quartos, na forma decimal, é 2,25. A letra B, 1 sexto, a gente vai pegar o 1 e vai dividir por 6. 1 dividido por 6 não é possível fazer, então a gente vai colocar 0, e vai colocar um zero aqui também no nosso dividendo. O 6 cabe uma vez dentro do 10 apenas, né? Sobra 4. Eu quero continuar o cálculo, já coloquei a vírgula, então a gente pode colocar um zero aqui no nosso resto, né? 40 dividido por 6 vai dar 6 vezes, sobra 4.
E para a gente continuar, eu teria que colocar um outro zero. E aí, ó, a gente tem que perceber isso daqui. Nós repetimos o número que está aqui em cima. O que que isso quer dizer? Quer dizer que esse 6 vai se repetir infinitas vezes. Né? Vamos fazer só mais uma vez aqui para vocês verem. Se eu fizer aqui 40 dividido por 6, vai dar 6, 6 vezes 6, 36. Sobra 4, e eu vou colocar um zero de novo. E aí esse 6 vai repetir infinitas vezes. Então, quando a gente percebe isso, a gente para de fazer o nosso cálculo, coloca reticências, mostrando que esse número é um número infinito e ele vai se repetir através desse padrão aqui, tá certo? Então, nós temos aqui 0,16 reticências. E na letra C, 7 sextos, nós vamos pegar o 7 e dividir por 6. O 6 cabe uma vez no 7, sobra 1. Eu não tenho número para baixar, eu quero continuar, coloco uma vírgula e acrescento 0. 10 dividido por 6 dá uma vez novamente, sobra 4. Eu já pus uma vírgula, eu posso colocar um zero aqui. 40 dividido por 6 vai dar 6, sobra 4. E aí eu coloco o zero. Olha lá, de novo, ó, nós repetimos o número que está aqui em cima. Então quer dizer o quê? Que esse número vai continuar infinitamente. Ou seja, nós temos aqui a dízima periódica 1,166666 infinitas vezes, tá certo? Na atividade 6, pesquise e explique por escrito o que são dízimas periódicas. Dê exemplos. Então, acho que já está bem tranquilo isso daqui para a gente, né? Mas dízimas periódicas são números decimais que possuem infinitas casas decimais e apresentam um determinado padrão. É muito importante essa segunda parte da definição de dízima periódica. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. Eu vou dar um exemplo aqui de uma dízima periódica simples, né? Não sei se vocês se lembram, mas dízima periódica simples é aquela que o período vem logo depois da nossa vírgula. Então, ó, eu tenho um número decimal com infinitas casas, olha lá, reticências, e também apresentam um padrão. Esses números decimais aqui das minhas casas decimais, olha lá, 73, 73, então vai continuar 73, 73 e assim sucessivamente. E o nosso período já está logo depois da vírgula. Então, nós temos aqui uma dízima periódica simples, apenas a título de informação. A gente pode ter aqui também, por exemplo, 7,84343. O nosso período aqui é o 43, correto? O 8 não faz parte do nosso período, então, por esse motivo, nós temos uma dízima periódica composta. Quando esse número, quando você tem um ou mais números que não fazem parte do seu período e que mesmo assim estão na parte decimal desse número, tá certo? E por que que eu estou colocando tudo isso daqui? A gente tem que tomar o cuidado, por exemplo, ó, vamos pegar a constante π, 3,14159, e ela também é infinita. Esse número aqui também é infinito. Aí eu te pergunto, é uma dízima periódica? Não pode ser considerado uma dízima periódica. Por quê? Ele é infinito? É. Olha lá, possui infinitas casas decimais, ok. Mas ele tem algum padrão? Você saberia me dizer qual é o próximo número que vai vir depois do 9? Porque aqui você sabe me dizer. Aqui na composta também, mas aqui você não sabe. Então aqui, apesar de ser um número com infinitas casas decimais, não é uma dízima periódica, porque não possui um período. Tá certo? Na atividade 7, escreva as diferentes formas de representação de uma dízima periódica. Então, vamos escrever aqui uma dízima periódica 7,8181, e isso se repetindo infinitas vezes. É a forma que a gente tem escrito, só que existe um outro formato de escrever. Que formato que é esse? Quando você escrever o seu período, você coloca um tracinho aqui em cima. Esse tracinho quer dizer que esses números que estão embaixo dele vão se repetir infinitas vezes. Então você tem que tomar o cuidado de colocar esse tracinho somente em cima do período. Por exemplo, se a gente tiver aqui uma dízima periódica composta, 3,1
2, 4, 2, 4, ou seja, o nosso período é o 24. Se a gente for escrever nesse formato aqui, nós vamos ter que colocar 3,124 e o tracinho só em cima do 24, que é aquilo que vai se repetir, que é o nosso período, tá certo? Tomar cuidado para não colocar esse tracinho em cima do 1, senão o nosso período vai virar 124, aí é como se fosse aparecer 3,124, 124, 124, que não é o caso aqui, tá bom? E para encerrar, a atividade 8, quando o quociente é uma dízima, então o resultado da divisão é um número decimal infinito? A resposta só pode ser sim, né? É bem tranquilo de responder essa questão, apenas a título de informação. Vamos pegar aqui dividendo, divisor, né, os termos da divisão, dividendo, divisor, quociente e o resto. Ele está falando quando o quociente é uma dízima, ou seja, quando esse número aqui é uma dízima, o que é uma dízima? Um número que possui infinitas casas decimais. Quando ele é uma dízima, então o resultado é um número decimal infinito? É claro, né? É bem óbvio isso. Não tem como a gente pensar em outra resposta, visto que se o nosso número é uma dízima, obviamente ele vai ser infinito, tá certo? Então essa foi a correção da nossa segunda semana do PET do 8º ano. Em breve estarei disponibilizando a terceira semana e também a quarta semana, né? Assim que encerrarmos essa quarta semana, eu já disponibilizo o vídeo para que vocês primeiramente tentem fazer os exercícios, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão sobre as atividades apresentadas hoje ou até para futuros vídeos, é só escrever aqui nos comentários do nosso vídeo que o mais breve possível eu respondo a vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like no canal, se inscrevessem no canal e deixassem um like no vídeo, né? Para a gente estar começando agora, para dar aquela força, né? Para o canal crescer. E logo, logo estarei disponibilizando novos vídeos para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo. Até a nossa próxima aula.